João Paulo Rodrigues, coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, escreveu nas redes sociais uma mensagem criticando a demora de Lula na escolha da direção do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e subiu o tom com o petista. Segundo Rodrigues, o INCRA é importante para o Sem Terra e a incerteza faz acender uma luz amarela na relação com o governo. O MST esperava que Rose Rodrigues, ex-secretária de Agricultura de Sergipe, fosse escolhida para o comando do INCRA. Lula já havia se comprometido com a militante do MST, mas o deputado federal Ayrton Faleiro, coordenador do núcleo agrário do PT na Câmara, disse que Rose não será mais a escolhida, gerando frustração no movimento. O movimento do Sem Terra aguarda as nomeações dos novos superintendentes do INCRA para pedir ao governo medidas emergenciais para resolver os problemas das famílias acampadas, que hoje são cerca de 100 mil. José Maria Trindade, como é que está em Brasília, Zé, o clima, essas negociações aí entre o MST e o governo Lula? Com muito cuidado, há um acompanhamento. Ô Vitor, o último grande movimento nessa área foi do ex-presidente Jair Bolsonaro, que distribuiu a posse, ou seja, é a reforma agrária propriamente dita, né? É quando a família, no caso privilegiando inclusive a mulher, né, recebe o título de propriedade da terra. Mas veja bem, a agricultura mudou muito e alguns setores aí não entenderam. Aquela história do símbolo do ancinho e um martelo, que é o símbolo do PCdoB, né, do partido, isso não existe mais. Ninguém trabalha com esses equipamentos, nem assentados do MST. Hoje ficou muito complicado uma agricultura familiar sem a ajuda do Estado. Eu defendo um plano nacional de agricultura familiar com apoio do Estado, inclusive para organizar o campo, para dar legalidade. Mas não adianta distribuir terra para quem não quer terra. Não quer terra, quer fazer movimento político. Uma gleba como o MST dispõe para os assentados, não dá para viver e muito menos ganhar dinheiro e fazer política. Trabalhar na terra, isso eu conheço muito bem, é o dia a dia, levantar cedo e trabalhar muito, e é uma área de muito trabalho e não é tão rentável. A agricultura hoje no Brasil, eu sei que muita gente fala o homem do campo, o agronegócio, não é homem do campo, não. Lá estão pessoas que têm um grande capital investido, uma tecnologia de ponta no mundo inteiro, maquinários caríssimos que substituem inclusive a mão de obra. Não há mais aquele cortador de cana que põe fogo, que fica na lida diária, né? São equipamentos de mais de 1 milhão, chegam a $1 milhão, certos equipamentos usados aí na agricultura, na monocultura, na agricultura de larga escala. Então é preciso rever direitinho o que é e para que serve a reforma agrária. Depois do governo do presidente Jair Bolsonaro, a reforma agrária vai ficar difícil até para encontrar futuros assentados, porque houve uma legalização e quem foi beneficiado por uma reforma agrária depois da legalização, não pode nem entrar na fila para outra reforma agrária, né? Não se pode usar esta legenda, esse nome gatilho, como diz o Alain, para fazer exatamente proselitismo e invadir terras legalmente de uma pessoa, né? A Constituição garante o direito de propriedade em todos os setores, não é só na área rural, mas garante. Então, o Ministério da Reforma Agrária devia parar, avaliar a agricultura familiar, os novos assentados no governo Bolsonaro e reaprender o que significa MST e o que significa daqui para frente a reforma agrária. E você, Alain, o que está achando dessas cobranças do MST? Feita a análise do Zé, as relações no campo, elas mudaram completamente. Da mesma forma que se vende a ideia de que o bandido é uma vítima da sociedade, a esquerda vende uma ideia de que as pessoas que vivem no campo são altamente exploradas, parecendo ali um latifúndio do século XVII. As relações mudaram, são extremamente modernas. Você tem hoje funcionários, inclusive, registrados no campo. Vamos lembrar que o agronegócio, toda a cadeia produtiva, evidentemente, representa 27% do PIB. Então não tem mais esse papo, né, de que tá precisando de uma reforma agrária, tem esse pessoal do MST sem terra. Coisa nenhuma. Esse pessoal
vive desta narrativa. O MST é um grande negócio. E mais, né? Por onde eles passam, eles causam sempre danos. No governo Fernando Henrique foram 2.500 invasões. No governo Lula, 2.000 invasões, e aí cai drasticamente já no governo Temer, 54, se eu não me engano, e 25 no governo Bolsonaro, porque não faz mais sentido isso. Onde o MST passa, ele destrói fazendas produtivas. E eu volto a repetir, fazenda produtiva é arrecadação de dinheiro para o governo, é geração de emprego. Destrói pesquisas científicas, como aquela lamentável cena da Embrapa que a gente assistiu. Enfim, o MST é um mal para este país e tudo que o governo PT deveria fazer é se livrar do MST. Mas, infelizmente, há um grande alinhamento ideológico entre o PT e o MST. É uma briga de comadres. Tiago Pavinato. O MST é um bando de lampiões. Eu estava falando do Lampião, vou continuar falando de Lampião aqui. Lampião foi alçado a herói nacional pela esquerda brasileira desde a época da Coluna Prestes. Ah, mas Lampião, ele lutou contra a Coluna Prestes. Não, ele fez um acordo de cavalheiros, amedrontou a Coluna Prestes, mas o Partido Comunista Brasileiro daquela época achou muito interessante em Lampião a figura de um herói que catalisasse a revolta e a vingança do pobre contra o rico. Então isso foi tudo uma invenção de jornalistas do Rio de Janeiro, que aliás deram o nome da mulher dele, Maria de Déia, para Maria Bonita, porque nem bonita ela era e nunca foi chamada de Maria Bonita, e criaram esta figura de Lampião como um herói, quando na verdade ele era um miliciano de coronel. Como assim um miliciano de coronel? Quando um coronel queria expandir o seu latifúndio, mas no meio ele tinha um sítiozinho, uma chacarazinha, de um produtor pobre, o que ele fazia? Ele obrigava, estuprando a filha, matando o filho mais velho, saqueando o sítiozinho, ele obrigava o dono daquela pequena propriedade a vendê-la a preço de banana para o coronel. Lampião era pago a peso de ouro por coronéis e no chapéu dele tinha tanta moeda de ouro que os historiadores dizem que ele tinha um verdadeiro museu de numismática na cabeça. Tanto dinheiro ele carregava no chapéu. Quando alguém ameaçava a propriedade de um grande latifundiário, Lampião era pago a preço de ouro para matar e expulsar as pessoas que estavam invadindo a terra do coronel. Esse é Lampião, o herói da esquerda, que é o anti-reforma agrária. E agora nós vemos aí a luta do sem terra, né? Que foi muito romantizado no Brasil pela novela O Rei do Gado, com a Patrícia Pilar, né? Quem não se lembra do programa aquele o Cacete e Planeta, que eles falavam que reforma agrária já com a Patrícia Pilar, que fazia a Luana Berdinazzi, que era a sem terra sexy, fazendo par romântico, com Antônio Fagundes, Bruno Mezenga nessa novela clássica de Benedito Rui Barbosa. Então nós temos essa imagem fantasiada vendida pela mídia do MST. Mas o MST é um bando do quê? É um bando de bandidos. Não se invade terra, não se toma terra. A reforma agrária é a desapropriação para a entrega e não a invasão para a desapropriação para a entrega, porque no Estado Democrático de Direito não se pode fazer justiça com as próprias mãos. Simples assim. Agora, se alguém pode fazer, então já não vivemos mais no Estado Democrático de Direito. Podem dizer qualquer coisa, mas Estado Democrático de Direito não é, porque só o Estado, numa democracia, tem o monopólio da violência. Invadir é violência. Então quem invade, aliás, o MST acabou de fazer o Carnaval Vermelho invadindo terras. Carnaval Vermelho. Aconteceu agora. Ou vai dizer que eles não cometem crime? Cometem sim. Agora eles já têm o SESI, o INCRA. Eles querem o quê? Eles querem terra ou querem cargo? O que confirma que o único barranco, a única encosta boa de se viver no Brasil é Brasília.